Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Projetos de som sempre foram muito atraentes para os nossos seguidores, para os nossos leitores. E assim, sempre que podíamos, a gente incluía esses projetos nas edições da revista Saber Eletrônica. Eu era o diretor técnico e a gente, no conselho editorial, volta e meia, a gente lembrava que precisava ter artigos de som. Tanto que na revista número 72, de agosto de 78, nós publicamos vários projetos de som. Nós publicamos uma caixa acústica, um misturador, uma caixa de efeitos sonoros, um divisor de frequência, uma luz estroboscópica. A capa da revista, inclusive, tinha o chamativo nome de som e a caixa acústica que nós ensinávamos a montar. Montar uma caixa acústica era uma atividade bastante interessante naquela época. E mesmo hoje, nós temos os que gostam de áudio e fazem as suas próprias caixas, né? Dá trabalho. Tem que ter habilidade e ferramentas, né, para trabalhar com madeira, né? Então, esse projeto do misturador que nós publicamos naquela época fez sucesso. Nós temos aqui a foto do protótipo que saiu na revista. Esse é um daqueles que eu não tenho mais, infelizmente, porque, como eu falei, houve uma enchente lá na editora que acabou danificando diversos protótipos que a gente tinha montado. Eu consegui salvar muitos, que logo eu falo deles, que eu tenho montado. Como quem não lembra do módulo de contagem com displays digitais, tem muita coisa funcionando aqui que, na medida do possível, quando eu falar dos artigos, eu mostro o aparelho. Alguns até funcionam ainda hoje. Você sabe que quando um aparelho fica muito tempo guardado, os eletrolíticos sem uso, eles se deterioram. Então eu tenho aqui uma porção de projetos que eu recuperei daquela época, da minha caixa de sucatas hoje, não tão sucatas da minha coleção, e que precisam de uma revisão, uma troca dos eletrolíticos principalmente. Mas vamos falar do nosso mixer que saiu naquela época, agosto de 78. Era um mixer de 4 canais, que na realidade podia ser um mixer de 2 canais estéreo ou podia ser um mixer de 4 canais mono. Havia uma chavinha que possibilitava essa comutação. E era bastante interessante a montagem desse projeto, que podia ser usado com a maioria das fontes sonoras, porque era um projeto simples que utilizava transistores. Um mixer transistorizado. Hoje nós fazemos isso com circuitos integrados. E havia uma placa de circuito impresso, porque circuito de áudio é problemático. E no painel eram montados os potenciômetros deslizantes, que era uma novidade na época. Aqueles potenciômetros de correr, que eu mostrei aqui na foto do protótipo, e havia um painel para eles. Então, a gente publicou esse projeto com grande sucesso. Um projeto simples, baixo custo, que fez sucesso entre os nossos leitores e abriu as portas para outros projetos. Por quê? Começaram a nos escrever, quero mais canais, quero mais sensibilidades, quero entradas com características diferentes, quero saídas com um indicador de nível de sinal. Então, tudo isso foi para o nosso caderno de anotações, para que no futuro a gente fizesse projetos seguindo uma linha evolutiva, vamos dizer. Mas uma coisa que eu sempre deixava claro nas reuniões do nosso conselho editorial é que a revista não pode ser uma publicação com os projetos numa sequência evolutiva, porque nós sempre temos aqueles leitores que estão começando agora. Então a revista tem que ser cíclica. Ela tem que ser um mix, uma mistura, certo? De projetos que tenham sempre diversos graus, diversos estágios de evolução. Primeiro, porque a gente sempre tem aqueles que estão começando. E segundo, tem aqueles que estão acompanhando já há mais tempo e estão num estágio maior, estão num estágio mais avançado, né?
Por isso a gente recebia de vez em quando cartas de gente reclamando. Ah, eu já sei fazer isso, não coloca mais projetos assim porque eu não vou fazer, eu quero coisas mais avançadas. E a gente tinha que explicar que você não nasceu sabendo tudo. Até hoje a gente fala isso para os nossos seguidores e leitores. Você não nasceu sabendo tudo. Tem que pensar naqueles que estão começando agora. E é essa a nossa finalidade. Em todas as nossas publicações, nós lembramos que existem aqueles que estão no comecinho. Você mesmo, quando você aprendeu a ler e a escrever, teve alguém que segurou na sua mão para você escrever as primeiras letras. Eletrônica também é assim. Tem gente que ainda você precisa segurar na mão para empunhar um ferro de soldar e fazer a primeira solda. Ninguém nasce sabendo. E é por isso que, se fosse assim, depois de 70 anos de revista que a gente tem, na realidade 70 anos sou eu, 50 anos ou mais de revista, eu só estaria escrevendo artigos para engenheiros, né? E engenheiros velhos, certo? Em artigos com válvulas e projetos antigos e cálculos e mais cálculos que não atendem à juventude que quer entrar hoje na eletrônica. Por isso que os projetos sempre fizeram sucesso. A gente sempre teve esse cuidado de ter projetos para todos. Se você gostou, inscreva-se nessa playlist do nosso canal do Instituto Newton C. Braga, dê o seu like, e se você quer saber mais, na descrição do vídeo você tem lá o link para o artigo e para outros artigos e vídeos do site que tratam do mesmo assunto. Até mais!